Senhor presidente, Vossa Excelência depende. senhoras senadoras, senhores senadores, eu gostaria hoje de fazer algumas considerações sobre o risco que corremos se não adotarmos o combate à inflação como prioridade absoluta do governo. A escalada de preços, senhor presidente, é fenômeno que, quando toma fôlego, dificilmente é contido, transformando-se em verdadeira avalanche. E podemos chegar a esta conclusão, vejam bem as senhoras e os senhores senadores, sem recorrer a volumosos trabalhos acadêmicos, mas simplesmente dando uma rápida passada de olhos pela história do Brasil. Na década de 30, a média anual de inflação era de 6%, bem parecida, por sinal, com a dos tempos atuais, que dá a muita gente esta falsa sensação de que o problema está sob controle e o de que, portanto, não há nada a temer. Mas voltemos à década de 30. Ainda que houvesse uma percepção quase generalizada de que não estávamos no pior dos mundos, a verdade é que já na década seguinte, a de 40, aquela média anual de 6% tinha dobrado, passou para 12%. Nos anos 50, chegou a 19% e subiu para 40% nas décadas de 60 e 70. Estava preparado o terreno, senhor presidente, para a brutal inflação da década de 80, quando a média pulou para 330% ao ano e começava-se a pavimentar o caminho principalmente para a hiperinflação do começo dos anos 90, quando as taxas foram de 1.620% em 1990, 472% em 1991 e em 1992, o incríveis 2.477% em 93. Nessas condições, como bem sabem as senhoras e os senhores senadores, o mundo vira de cabeça para baixo. Administrar o que quer que seja, uma casa, uma empresa, uma cidade, ou mais que tudo, o próprio país, transforma-se num exercício de temeridade. Não há planejamento que se sustente, não há projeto que se possa implementar com segurança e confiabilidade. Basta dizer que, naquele período, entre meados da década de 80 e meados da década de 90, a bem da verdade, nos 8 anos compreendidos entre 86 e 94, o Brasil chegou ao cúmulo de conviver com 7 moedas diferentes, praticamente uma moeda por ano. Rompemos o ano de 1986 ainda com o cruzeiro, mas logo fomos apresentados ao cruzado, que sobreviveu até 1989. Depois tivemos em 1989 e 1990 o cruzado novo. Entre 1990 e 1993, voltamos ao cruzeiro. Em 1993 e 94, trabalhamos ao mesmo tempo com 2 unidades monetárias distintas, o Cruzeiro Real e a Unidade Real de Valor, a famosa URV. Finalmente, em 1994, chegamos ao real
que, graças à política econômica responsável dos governos que se sucederam desde então, independentemente de coloração partidária, vem resistindo até hoje. Mas, se ele resiste até hoje, senhor presidente, e se no ano que vem estaremos comemorando 20 anos dessa feliz convivência do povo brasileiro com sua moeda, a verdade, volto a insistir, é que não podemos relaxar. Não podemos correr o risco de voltar àquela situação em que, de tempos em tempos, nossa moeda perdia 3 zeros e trocava de nome, com todos os danos daí decorrentes. No último dia 23 de agosto, o relatório Focus do Banco Central divulgou as estimativas de inflação feitas pelos analistas de mercado para 2013 e 2014. Os números, à primeira vista, não parecem assim tão dramáticos, mas chamo a atenção, senhoras e senhores senadores, o fato de que as expectativas do mercado para os índices que medem a inflação em nosso país estão subindo gradativamente. Tomemos, por exemplo, o caso do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do Brasil. No relatório Focus, publicado há 4 semanas, a mediana das previsões de aumento do IPCA para os próximos 12 meses era de 5,83%. No relatório da semana passada, tinha pulado para 5,97%. E agora rompe a barreira dos 6%, chegando a 6,08%. Para aqueles que alegam serem pequenas tais diferenças, quase irrisórias, sempre é bom lembrar que em diversas outras ocasiões, em vários países do mundo, e não apenas no Brasil, cujo exemplo citei no início do meu pronunciamento, a inflação galopante começou exatamente assim, mudanças depois da vírgula que iam se acumulando semana a semana, mês a mês, até se transformarem em poucos anos em mudanças de 2, 3, 4 ou mais dígitos. Ademais, há de se ter em conta que nosso cenário atual é especialmente agravado pela subida desenfreada da cotação do dólar, que somente nos últimos 3 meses acumulou uma valorização de 20%. Ora, é justamente esse percentual, senhor presidente, 20%, que os estudiosos da economia apontam como capaz de, no prazo de 1 ano, aumentar em 1% a taxa de inflação. Menos mal que, há algumas semanas, o Banco Central decidiu atuar com firmeza na questão do câmbio, anunciando a intenção de ofertar ao mercado diariamente uma certa quantia de dólares. Ainda assim, é evidente que os riscos inflacionários persistem, até porque existe quase um consenso entre os especialistas de que muito dificilmente a cotação do dólar voltará ao patamar de R$2. E se o fantasma da inflação persiste, senhoras e senhores, ele se torna ainda mais ameaçador quando confrontado com as perspectivas do crescimento do produto interno bruto. Vejamos o que diz o relatório Focus sobre o assunto. 4 semanas atrás, a mediana das expectativas dos analistas para o crescimento do PIB brasileiro em 2013 era de 2,28%. Na semana passada, baixou para 2,21%. E agora, neste último relatório... Senador João Duval, deixa eu fazer uma homenagem para essa meninada que veio visitar o Congresso.
registrando que os alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Sumaia Salles Cozar, tá certo? Cozar, sejam bem-vindos, Cristalina, Goiás. Estão assistindo aqui o senador João Duval, um grande líder do Brasil e da Bahia, com o seu pronunciamento. Obrigado. Obrigado a vocês também. Bom retorno. Subindo a previsão de inflação um pouquinho de cada vez e reduzindo a previsão de crescimento da economia também um pouquinho de cada vez. Onde vamos parar? Para efeito de comparação, observemos as projeções do relatório Focus desta semana, especialmente para o ano de 2013. Inflação de 5,80%, crescimento do PIB de 2,20%. Eis aí um quadro, e isso salta aos olhos, que por si só já deveria ser motivo de alerta. É terrível para o país, senhoras e senhores senadores, trabalhar com um cenário no qual a diferença entre o índice de preços e o índice de desenvolvimento da economia bate em 3,6% ao ano. Imagine, então, o que acontecerá se as tendências atuais forem mantidas e essa diferença se revelar ainda maior. Quais as consequências para o país de um distanciamento cada vez maior entre o número que expressa o crescimento da inflação e aquele que indica o crescimento do PIB? Não podemos, de jeito nenhum, pagar para ver. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, só nos resta a opção de tomar todos os cuidados possíveis para evitar a volta da carestia. Estou convencido de que, se adotarmos paulatinamente as medidas corretas, aqueles décimos ou centésimos que hoje impulsionam a inflação para cima começarão a puxá-la para baixo. E chegaremos, então, a uma situação bem mais confortável que a atual, quando nos conformamos em não alcançar o teto de 6,5%, ao invés de, isto sim, tentar atingir a meta de inflação fixada em 4,5%. Essas, senhor presidente, as rápidas considerações que faço sobre esse tema, sempre candente, sempre perigoso, um tema que está a exigir de todos nós, mas principalmente do governo federal, muita atenção e muita sabedoria. Nós, brasileiros, sabemos muito bem o que significa uma inflação descontrolada. Não desejamos de jeito nenhum passar novamente pela mesma expectativa. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Meus cumprimentos, senador João Duval, pela sua análise nacional e mostrando